Essa semana, a Clara falou comigo assim: Fran, você devia fazer um vídeo cozinhando, fazendo alguma coisa, enfim. E aí eu tô presa no trânsito aqui e resolvi gravar esse vídeo presa no trânsito mesmo. Então estou fazendo vídeo, fazendo alguma coisa, qual seja, dirigindo. Quero começar a contar uma história aqui. Eu tô com top, tô de top hoje. Quero começar a contar uma história que é o seguinte. Quando eu morava lá em Barbacena, quando eu era criança pequena em Barbacena, eu tinha um amigo. Eu digo tinha porque a gente não convive mais, mas eu não tenho inimizade com ele, não. Muito antes, pelo contrário, é uma pessoa de quem eu gosto muito, mas que infelizmente eu não convivo por razões óbvias. Ele tá lá na minha cidade e eu tô aqui. Eu tenho um amigo chamado Felipe Salemi. É um ator, um grande ator de teatro, faz parte de um grupo chamado Ponto de Partida. E é uma pessoa com quem eu convivi durante muito tempo, porque a gente fazia aula de inglês junto. E não raro eu ia pra casa dele tomar café depois da aula e ficar lá, a gente ficava batendo papo, conversando. Era uma época, né, eu era muito menina, muito novinha. E a mãe dele, a Catarina, e o Firmino, né, esposo dela, me recebiam lá assim com muita alegria e me acolhiam sempre e assim, era muito legal. E eu era muito amiga do Felipe, eu não descolava do Felipe, onde o Felipe tava, eu tava. E era assim, eu tinha real adoração pelo Felipe, assim. E não era só eu, né, todo mundo era apaixonado com o Felipe. Felipe Salemi. Hoje ele anda, até onde eu sei, ele anda retirado, ele se mudou assim para um sítio, até onde eu sei, né, da vida dele, sei muito pouco. Eu sei que ele foi morar num sítio, algo que o valha, retirado assim da cidade, casou-se, viveu feliz para sempre e não tenho mais notícias. Eu não tenho mais notícias, mas até onde sei ele está muitíssimo bem. Então, mas tudo isso contando contextualizando quem é o Felipe. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, estava havendo uma polêmica no Instagram que as mulheres estavam postando toda postagem que envolvia seios nus era censurada no Instagram. Eu não sei quanto tempo tem isso não, mas tem uns bons anos. E aí o Felipe lembrando-se disso, lembrou-se de mim, não sei por que cargas d'água, e veio me perguntar. A gente já não se fala assim com frequência, né, mas ele me perguntou: Fran, você já postou alguma foto ou algum vídeo com o peito à mostra? Eu acho que ele estava querendo fazer um documentário ou alguma coisa nesse sentido. E eu ri e falei: ô Felipe, você me conhece bem, há muitos anos inclusive, e me conhece o suficiente para saber que a parte mais polêmica do meu corpo é o cérebro. O que eu tenho de mais polêmico sempre foram as ideias. O que eu sempre tive de mais polêmico foram as ideias. Minha forma de pensar, minha forma de agir é muito mais polêmica, eu creio, do que o meu peito, que é um peito igual o peito de todo mundo, vamos dizer assim. E aí acaba essa história, ponto, acaba aqui. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que em 700 metros, câmera com radar de velocidade, limite de velocidade de 110 km por hora. Eu quero dizer que eu tenho muitas multas por excesso de velocidade. Muitas. Mas eu cuido de todas. Mas não é assim por excesso desesperado, não. É mais por falta de atenção mesmo. E pra quem não sabe, eu tenho TDAH. Enfim. Eu nunca pretendi
influenciar ninguém, nunca pretendi ser objeto de admiração de ninguém, nunca fiz questão de ser motivo assim de nada pro alheio, porque sou uma pessoa que quem me conhece bem sabe que eu pouco me importo com quem eu não me importo. Pouco me importo com o alheio. Eu tô nem aí, né, vulgarmente falando, eu não tô nem aí pra opinião dos outros. Mas sempre quis ser alguém importante, né, para as pessoas que me importam. E sempre quis influenciar bem, ser uma pessoa cujo exemplo servisse para alguma coisa na vida das pessoas que eu gosto, sabe? Que as pessoas que eu gosto pudessem ver a minha vida e dizer, olha, a Fran faz isso de legal e eu gostei e quero agir como ela. Mas não pelo fato de ser uma pessoa admirável, não é isso não. Não é que eu tenha essa ambição de ser admirável, não. Mas sempre busquei influenciar as pessoas que estão à minha volta e que pedem a minha opinião, no sentido de falar, olha, se eu sair de onde eu saí, se eu estudei e se eu superei tais limites, você pode também, sabe? Se eu fiz, você pode fazer também, sabe? Sempre nesse sentido de, poxa, se eu fui capaz, vai lá, estuda, faz, que você vai ser capaz também. Porque a gente não, a grande maioria, né, não nasce com padrinho. Muita gente nasce, mas no meu caso não. Então, para quem não nasceu com padrinho, as coisas são muito difíceis, né? Para quem não nasceu com dinheiro, para quem não nasceu numa família de influência, para quem não nasceu com sobrenome, para quem não nasceu com base, estrutura, né, de modo a propiciar certas coisas, é difícil mesmo, desanima mesmo. Mas eu quis mostrar sempre, não influenciar, mas ser exemplo, sabe? Em 700 metros, câmera com radar de velocidade, limite de velocidade de 110 km por hora. Sempre no sentido de dizer para as minhas amigas mesmo, olha, vai que vai dar certo, sabe? Faz, acontece, supera esse limite, batalha, faz isso que você vai dar conta. Porque eu acho que a gente precisa se fortalecer, sabe? Fortalecer as pessoas que gostam da gente, fortalecer as pessoas que convivem com a gente. E eu sempre quis muito isso, que as pessoas que eu conheço, convivo, as pessoas com quem eu convivo, de quem eu gosto, que tivessem sempre uma boa lembrança a meu respeito, no sentido de dizer, olha, aprendi isso com a Fran, olha, a Fran me disse uma coisa que me fez crescer, olha, a Fran me disse uma coisa que me fez pensar, olha, eu acho legal, eu tenho essa lembrança boa com a Fran. A Fran sempre ficou muito alegre, sempre foi muito alegre. E, sabe, eu acho isso, é o que eu sempre quis passar, assim, para as outras pessoas da minha vida. Foi nesse sentido, de ser alegre, de ser feliz. Não que eu seja feliz full time, não que eu seja feliz o tempo inteiro, não. Pelo contrário. Todo mundo que tem dificuldades na vida, e é todo mundo que as tem, né, passa momentos difíceis. Mas é a gente passar esse momento difícil sorrindo, é a gente passar esse momento difícil com dignidade, é a gente passar esse momento difícil com a cabeça em cima do ombro, sabe? E lembrar que a cabeça vem acima do coração, que vem acima das genitálias, então a gente tem que pensar nessa ordem, né? Primeiro a gente pensa com a cabeça, para depois pensar com o coração, e assim por diante. Então, sempre quis que as pessoas de quem eu gosto tivessem algo legal para lembrar de mim, né? As outras não, o resto das pessoas eu não me importo, não, e eu me importo com muito poucas pessoas, na verdade. Me importo com as pessoas que gostam de mim e procuro estar em contato, procuro conviver, procuro conversar, sabe? E
procuro somar na vida delas. Sempre tive bons conselhos, no sentido de dizer para as minhas amigas, olha, eu faço dessa forma. Não sei se eu sou um exemplo para você não, porque a gente é diferente. E sempre fui muito diferente, assim, das minhas amigas. A maioria mais tímida que eu, né? Eu sou bem extrovertida. A maioria mais, sei lá, mais quieta. Eu sempre fui muito alerta, muito afim de viver a vida, muito sem medo, né? Muito sem resguardos, assim. Então eu sempre disse, olha, não sei você é diferente de mim, mas eu gosto da maquiagem mais forte. Você eu não sei, mas eu gosto da maquiagem mais colorida. Você eu não sei, né? Mas usa, vai ficar bonito e tal, né? Experimenta, né? Usar uma coisa legal e tudo. Você eu não sei, mas eu gosto assim, mas acho que você deve usar da forma que você achar sentir melhor e tal. Mas passa um batom aí, faz não sei o que, sabe? Sempre procurei estimular as minhas amigas a fazer as coisas legais, a fazer o que elas gostam, a se desprender um pouco, porque a gente que é mulher é sempre tão presa, né? A gente é sempre tão tolhida em tanta coisa, né? E às vezes a gente precisa de um reforço positivo, né? A gente precisa de uma amiga que diga, olha, vamos fazer, a gente só precisa às vezes de uma palavra, sabe? Para fazer aquilo que a gente mesmo está pensando em fazer. E às vezes tem tanta barreira cultural, né? Tem tanta barreira do medo de ser ridícula, barreira do medo de ser comentada, barreira do medo de falarem mal, barreira do medo de julgarem. E eu sempre fui uma pessoa muito isenta de julgamentos, não pelos outros, mas por mim mesma, sabe? Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Mas isso não é hoje, isso foi um aprendizado. Eu já tive medo de entrar em loja e perguntar o preço das coisas, né? Já tive medo de perguntar o preço e não ter como pagar. Eu já tive medo de entrar em lugares e não ser bem recebida. Já tive medo de receio, né? De entrar em lugares e sofrer discriminação. Quando eu tinha sobrepeso, eu tinha medo de entrar na loja e pedir à vendedora para eu experimentar as coisas e aquilo não me servia, eu não levar nada e a vendedora ficar com raiva de eu ter feito ela desperdiçar o tempo dela. Já tive medo de não achar roupa nenhuma para a festa que eu queria ir. Já tive medo de ser ridícula numa determinada roupa. Claro que eu tive esses medos todos, né? Só que eu fui derrubando esses medos todos. Não sei até que ponto as outras pessoas têm esses medos assim ainda tão fortes, porque atualmente vigora uma cultura diferente, a cultura do aceite seu corpo, celebre seu corpo, seja feliz com seu corpo, limite de velocidade, né? de Mas 110 km por hora. Eu precisei muito fazer essa batalha de me aceitar. Eu precisei muito fazer a batalha de entender certas coisas, sabe? E mais do que a batalha pelo bom senso, né? De entender que se eu tiver numa roupa e eu estiver feliz nela, pouco me importa se as pessoas estão achando ridículo ou não. Pouco me importa se as pessoas estão achando bonito ou não. Se eu tô feliz daquele jeito, o resto que se ferre, o resto que tem a opinião deles pra lá, sabe? Eu conto muito pouco, isso conta muito pouco pra mim o que é que os outros vão achar. Porque no fim das contas, quem tem que estar feliz com aquilo sou eu. Quem tem que estar de boa com aquilo que tá vestindo, quem tem que estar de boa com aquilo que tá comendo, com como é que tá o meu cabelo, com quem que eu tô, com quem que eu me relaciono, se o cara que eu resolvi ficar com ele, se ele tem dinheiro, ou se ele é bonito, ou se ele não tem, ou se ele é horroroso. Quem tem que estar de boa com isso sou eu, sabe? E pouco me importa se as pessoas vão dizer isso ou vão dizer aquilo. Eu realmente não tenho esse filtro, não. Porque
preço da felicidade da gente é muito alto. É muito alto o preço que a gente paga para ser feliz, né? Então, às vezes, a gente ficar de aparência com uma coisa, eu vou vestir o que eu acho que as pessoas vão achar, tá? E não é aquilo que eu quero, você paga um preço muito alto por ser infeliz depois, sabe? Eu podia ficar com essa pessoa aqui que eu tô muito afim, mas eu não vou ficar porque é um cara muito mais novo que eu, ou porque é um cara que nada, eu não tô nem aí pra isso não tô nem aí pra isso, porque o preço da minha felicidade sou eu que pago lá na frente. Se eu resolvesse ficar com uma mulher, por exemplo, de hoje pra amanhã, eu ficaria numa boa. Nunca me atraí por ninguém, é fato, né? Por nenhuma mulher. Mas se eu decidisse, se eu rompesse essa... Eu entendo, deixa eu falar disso. Tá oportuno pra eu falar disso. Pra mim, eu acho muito legal, muito digno as pessoas que conseguem romper essa barreira do físico, sabe? Que conseguem se atrair por outro ser humano, independente da condição física dele. Eu, infelizmente, estou atrelada a uma condição física. Eu preciso que aquele outro ser humano seja homem. Por enquanto é isso que eu preciso, né? Eu tenho ainda esse grau de restrição. Pode ser que amanhã eu supere isso. Pode ser que um dia eu supere isso e consiga ter atração física por alguém, independente do gênero. Pode ser, não sei, as coisas estão caminhando e todo mundo vai evoluindo. Mas por enquanto eu ainda tenho essa barreira, vamos dizer assim. E é uma limitação minha, vamos dizer, com toda a verdade, é uma limitação minha. Tem muitas pessoas que não têm essa limitação do gênero, né? Eu começo a me ver como uma pessoa limitada nesse sentido. Mas, voltando ao assunto, se eu resolvesse ficar com uma mulher, eu não tava nem aí para o que os outros estão pensando. O que a minha mãe vai pensar, o que a minha família vai pensar, o que fulano vai pensar, o que os meus amigos vão dizer. Eu não quero nem saber. Quem gosta de mim de verdade vai falar, pô, que legal, a Fran tá feliz. E quem não gosta vai falar, nossa, quem não gosta já tem todos os motivos para falar mal de mim, mais um, menos um. Pouco me interessa. Então, assim, eu recomendo a quem está no armário que dele saia. De qualquer das maneiras, sabe? Se você tá no armário, o pessoal usa muito essa expressão, por uma questão de sexualidade, saia. Se você tá no armário, eu vou usar para outras expressões agora. Se você tá no armário porque você quer vestir uma determinada roupa, ou se vestir de uma determinada forma, ou usar o seu cabelo azul, faça o que você tem que fazer, sabe? Vai ser original, vai ser quem você é. Porque lá no fim das contas, lá na frente, cara, a gente morre e fica tudo aí. E quem já não gosta de você, quem quer um motivo pra falar de você, vai falar de você se você tiver o cabelo azul, ou vai falar de você se você tiver o cabelo castanho do jeito que é. Ou vai falar de você se você não tiver cabelo, se você cortar o cabelo, se você não cortar, ou se você alisar, ou se você usar ele anelado, ou se você usar ele desse tamanho, black, ou se você não usar cabelo, ou se você usar... A pessoa que não gosta de você, cara, vai achar um pretexto pra falar de você com terceiros ou com você mesmo, o que é pior. Vai chegar pra você e vai falar, seu cabelo, sabe? Qualquer coisa. Ou a pior das pessoas vai chegar falando, nossa, eu gostava mais do seu cabelo, não sei como. E é isso que as pessoas fazem. Ou então, nossa, você cortou aquela franja aqui no meio, você achou horroroso, e ela chega e fala, nossa, ficou lindo. Sabe, você tá vendo que a pessoa tá falando de falsidade e tal. Ou então chega mesmo, entendeu? Agora, quem gosta da gente vai falar, nossa, amiga, seu cabelo ficou uma marmota, espero que cresça rápido. Sabe assim? Ou então vai falar, poxa, dou maior apoio de você usar assim, eu gosto que você use assim, acho bonito, ficou legal. Sabe, eu sou muito a favor das pessoas fazerem o que querem. Tenho uma outra experiência para compartilhar. Teve um ano que eu tive a oportunidade de ir para Dunas no mês de julho do festival, sabe? E eu fiquei muito empolgada que eu tinha visto uma menina num festival de trance. Eu não fui no festival de trance não, mas eu vi ela no Instagram, nesse festival.
com uns dreads, e eu achei a coisa mais linda do mundo. E quem convive comigo sabe que eu acho lindo o cabelo comprido em homem, mulher, sobretudo em homem. E acho dread a coisa mais chique, mais linda. Nossa, eu acho maravilhoso. Babo, assim, nos dreads do povo. Babo, acho a coisa mais maravilhosa. E aí eu tinha visto uma menina com os dreads, assim, removíveis, artificiais, removíveis. E eu tinha visto foto e ela fazendo a propaganda dos dreads. E eu falei, cara, que coisa linda, eu vou arrumar uns dreads pra mim. E ela fazia lá a propaganda de quem tinha feito os dreads pra ela. E que eu entrei em contato, era uma moça lá do sul do país. E a moça, eu pedi ela, encomendei os dreads como eu queria, compridos, no comprimento que eu queria, expliquei a cor que eu queria, contei pra ela que cor que era meu cabelo, mandei foto. A menina fez uns dreads maravilhosos pra mim, assim, eu fiquei apaixonada com eles. Botei os benditos dos dreads pra passar um mês e pouco com os dreads. E fui em 2 festivais. Eu fui no festival de Búzios, festival de forró de Búzios, com os dreads. E fui para o Fenfit, em Itaúnas, em julho. E fiquei esse tempo aí com os dreads. Menino, mas que loucura. Do mesmo jeito que teve gente, e aí uma dessas lições que eu tô repetindo aqui é por isso. Teve gente que não convivia mais comigo, pessoas que não são do meu convívio, que eu tinha amizade, mas que se deram o trabalho de escrever pra mim no Instagram e dizer pra mim, nossa, Fran, sempre eu te achei muito chique, mas você com esses dreads aí tá me dando nojo, não sei o quê. Ai, tô tendo nervoso de ver suas postagens. Eu não tive a menor dúvida. Eu fui lá e excluí seguidor. Cara, a pessoa não precisa me ver, ela não precisa me olhar, sabe? E se olhar pra mim com os dreads tá dando angústia nela e ela não tem coragem de ir lá e dar um unfollow e parar de me seguir, eu faço isso por ela, não tem problema não. Eu tenho a caridade de ir lá e remover ela de minha seguidora, porque pra mim faz diferença nenhuma não. É uma encheção de saco a menos. É uma opinião que eu não pedi a menos. E aí, da mesma forma que teve essa questão dessa hostilidade, né? Eu usei isso muito pouco tempo. Como eu tô contando, assim, quando eu voltei desse período, eu tive que trabalhar presencial. E no meu trabalho eu não ousei usá-los. Eu não tive essa coragem ainda. Falta-me ainda a coragem de usá-los permanentemente. Mas na verdade é porque não foi nem questão de trabalho não, eu trabalharia com eles. Mas eles começaram a embolar muito no meu cabelo. E eu não soube cuidar do meu cabelo de modo que eu conseguisse compatibilizar uma coisa com a outra, sabe? E os dreads embolavam, o meu cabelo embolava muito nos dreads. Então, ou você faz os dreads na cabeça toda, ou você... Porque é muito difícil, eu não sei. Alguém deve saber fazer isso e cuidar do resto do cabelo, aquele cabelo meio embolado assim com os dreads. Eu não dei conta, te confesso assim, que pra mim foi bem difícil. E aí eu ficava muito angustiada com não conseguir cuidar e aí acabei retirando mesmo. Até que se eu conseguisse e soubesse, e tivesse essa facilidade, não demandasse tempo, eu ficava um tempão tentando desembaraçar e passei uns bons bocados assim. Eu acho que o segredo, ainda acho que o segredo é fazer dreads neles todos. Mas eu ainda não quis fazer isso, dreads no cabelo todo. Mas do mesmo jeito que teve essa amiga com esse comentário feliz, teve muita gente que achou o máximo, muita gente que achou muito legal,
e que veio falar comigo, nossa, Fran, ficou lindo, ficou bacana demais, ficou maravilhoso. E eu tava me sentindo assim, nossa, eu não sei nem contar pra vocês, eu tava me sentindo a interseção da Elke Maravilha com a Gisele Bündchen. Eu tava me achando linda. É só a interseção mesmo, porque a Elke daquele tamanhão e a Gisele daquele tamanhão é só o que as duas têm de interseção que dá o meu tamanho mesmo, né? Mas, então, lição, moral da história. Use o que você tá afim, porque quem tiver que falar de você vai falar por uma coisa ou por outra, sabe? E eu não me atrevo a dizer para as pessoas o que elas têm que usar, o que elas não têm que usar. Eu falo, poxa, eu só percebo que a pessoa às vezes tá afim de usar um negócio, tá afim de fazer um negócio e fica se segurando por medo de crítica alheia, sabe? Então, se for por isso, cara, não se segura, não, faz. Se é uma coisa que você não vai prejudicar ninguém, se é uma coisa que você que é lícita, assim, sabe? Que não vai te dar problema, cara, que não é contra a lei e que você não tá prejudicando ninguém, poxa, tá demorando a fazer, sabe? A gente vive muito rápido aqui nessa vida, a vida passa muito depressa pra gente ficar apegado em pouca coisa. Faz o que você tá afim, cara, porque a gente dura muito pouco aqui nessa terra. E aí, voltando à história dos dreads, eu curti demais, eu achei lindo, eu amei, fiquei apaixonada, eles estão guardados lá em casa. E aí teve uma pessoa que chegou, e eu não gosto que ponha a mão na minha cabeça, não gosto que ponha a mão na minha cabeça, não gosto que ponha a mão no meu cabelo, a não ser que seja um homem que eu tô beijando, ele pode pôr a mão no meu cabelo, na minha cabeça, que eu não me importo. Mas a não ser que a pessoa tenha muita intimidade comigo, eu não gosto que ponha a mão. E aí, chegou uma figura e falou, Fran, tá lindo o seu cabelo. Mão nos dreads. Vocês acreditam que menos de 5 minutos depois, eu já havia perdido um deles? Quando essa pessoa botou a mão, ela botou a mão e eu perdi. Como é que você perde um dread de 60 centímetros? Como é que você perde um negócio dele? Não perde, né? Não foi claro que ela não tirou, mas foi o olho, viu? Putz, foi o olho. A hora que ela botou a mão assim, eu já senti aquele frio, sabe? É muito ruim, cara. É muito ruim. Então, assim, o que eu quero dizer no fim das contas é que eu seja sempre uma referência, né, um exemplo de ser feliz acima de qualquer opinião alheia, porque é isso que eu sempre busquei fazer na minha vida, sabe? Superar os meus medos internos, não por causa de ninguém, não, mas superar os meus medos internos e ser feliz sem me importar com o resto das pessoas. O que elas vão achar, o que elas vão criticar, o que elas vão, sabe? Sem me importar com isso. Então, o papo reto é esse.